Boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga nos envolva na noite de hoje, né? Que possamos, com a palavra, com a mensagem, desenvolver, né, um pouco mais do que a espiritualidade nos traz. E que possamos voltar para os nossos lares com muita paz, muita tranquilidade. Então, como a irmã falou, a temática de hoje é jovens chamados a servir. Quando Daisy, né, nos convidou, na realidade Josineide nos convidou, e nós já tínhamos até então uma palestra já, né, definida, que já vínhamos estudando, que é baseada um pouco nessa temática. E aí, Daisy entrou em contato, né, voltada sempre com a juventude, e ela disse assim: Ira, eu não queria me intrometer, mas se você pudesse fazer algo voltado para a juventude, eu lhe agradeceria demais. E na mesma hora, a gente conversando no WhatsApp, mandando áudio, e aí veio aquele estalo, né? Ou seja, veio aquela intuição da espiritualidade amiga, que automaticamente a gente vai sentindo e percebendo. E aí o desenvolvimento que chega para a gente era o pedido de dar continuidade à palestra que estava sendo trabalhada, porém, né, nós voltássemos o olhar para a juventude. E aí foi bem interessante, porque eu disse a ela: Daisy, eu me recordei agora, nesse momento, daquela vivência que nós tivemos lá no convento Ipuarana. E sempre voltada àquela situação a qual nós estávamos lá presentes, eu acho que é interessante a gente voltar à temática, que era voltada à perspectiva dos jovens, né, que serviram a Jesus, das pessoas que estavam sempre em contato com Jesus. Então, a partir daí, nós vamos fazer a leitura do Evangelho que nós trouxemos, voltado no capítulo 23º, que é intitulado Estranha Moral, que logo no item 1 e o item 2, os primeiros itens fala sobre odiar os pais. E é um texto que, quando nós lemos, né, inicialmente, nós estranhamos ser, de uma certa forma, uma passagem, né, uma mensagem de Jesus. Mas logo em seguida, Kardec dá as explicações. Então, no Evangelho de Lucas, diz assim, né? Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está no capítulo 14, versículo 25 a 27, como também 33. Aí logo em seguida, no item 2, diz assim, que já é uma passagem de Mateus. Diz assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. E aí, quando nós lemos essa passagem do Evangelho, muitas vezes nós ficamos naquela: meu Deus, né? O que Jesus queria dizer? Odiar pai e a mãe. Como é que nós vamos odiar os nossos pais? Como é que poderia, de uma certa forma, isso acontecer? Mas o próprio Evangelho, ele nos traz a exemplificação, né? Entender que quando essa mensagem ela foi, né, escrita em hebraico, há muitos anos atrás, há mais, né, vamos dizer assim, há cerca de 2000 anos atrás, melhor dizendo, em média, a própria linguagem, a própria escrita hebraica, ela era, vamos dizer assim, ela era rara e automaticamente a sua significação ela era pouca. Então, até hoje mesmo nós temos o quê? Quando nós mudamos de um lugar para outro, mesmo dentro do nosso país, nós vamos perceber que algumas palavras vão ter ou o mesmo significado para determinadas coisas ou significados diferentes.
né? Então, quando a gente vai fazer a leitura do Evangelho, é isso que diz, né? A linguagem, ela era rara. Então, no processo de tradução, vai ocorrer o quê? As mudanças vão ocorrer automaticamente, algumas alterações. Então, uma determinada palavra, ela pode ter inúmeros significados. E foi isso que aconteceu. Mas, na realidade, nós vamos perceber que não é isso que Jesus quer dizer. Ele não está dizendo, olha, você tem que odiar a seu pai e a sua mãe. Na realidade, Jesus está querendo dizer outra coisa. E aí, o que é que Kardec ele vai fazer? Kardec vai pesquisar e vai em busca, né, de entender essa mensagem. Então, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, uma nota de rodapé vai estar dizendo o quê? Que Kardec entrou em contato com o senhor Pesani, que era um tradutor de hebraico, e que o senhor Pesani vai fazer as explicações necessárias acerca daquele termo. Então, Jesus realmente ele não queria falar sobre isso. O que Jesus ele queria dizer? Na realidade, ele queria dizer que era amar menos. Então, quando a gente coloca troca o termo de odiar por amar menos, nós começamos a compreender um pouco mais a mensagem. E aí nós vamos entender de fato que esse evangelho, no caso os evangelhos, né, tanto de Lucas como de Mateus, eles foram construídos após, né, a morte de Jesus. Então não é fidedigno a dizer assim, Jesus disse isso, eu escrevi aqui na hora. Não, nós vamos ver que eles fizeram a escrita de acordo com o que eles acreditaram. Se a gente pegar as mensagens, são parecidas, mas não são idênticas, né? Mas a gente vai perceber que tem uma sequência de ideias semelhantes. E aí é onde nós vamos perceber essa identificação com amar menos. Então nós vamos voltar para que a gente possa entender. Voltando para o Evangelho de Lucas, quando diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não amar menos a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Né? Então é isso que ele está querendo dizer. Não é o odiar no sentido de totalmente dizer assim, eu não quero saber dos meus pais, né? Ao contrário, é o amar menos. E a partir dessa mensagem nós vamos poder compreender uma mensagem bem maior, né, uma frase muito mais, vamos dizer assim, vivenciada e escutada por todos nós, que é aquela mensagem que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a partir dessa mensagem, quando ele diz assim, amar menos aos seus pais, aos seus familiares, aos seus irmãos, à sua esposa, se você amar menos, você consegue me seguir. Agora, se você não conseguir amar menos, você não é digno de me seguir. E aí é quando a gente compreende o que ele está dizendo, amar a Deus, e a compreensão do sentido do amor, né, da nossa vida real, que não é essa, né, vida, é a vida espiritual. Eu falando isso e em casa, comentando sobre essa passagem, e aí meu esposo disse assim, então quer dizer que a gente não está aqui vivendo uma vida real? Eu disse, tá, meu filho. Só que a questão é que aqui nós estamos vivendo uma vida encarnados no processo de evolução. A nossa vida enquanto espíritos que somos é a vida espiritual. É aquela que vai realmente dar continuidade ao nosso processo existencial, quer onde nós estejamos. Então não importa, né? Então a partir dessa passagem nós vamos compreender o que de fato, né, Deus estava nos vamos dizer assim, Jesus, melhor dizendo, estava nos proporcionando com essa mensagem. O que Jesus estava querendo exemplificar no sentido divino é o amor. Quando a gente começa a compreender o sentido de amar, a gente começa a entender um pouco mais a sua mensagem. E aí, dando continuidade, nós vamos para a leitura seguinte ainda do Evangelho. Quando ele diz assim, dando continuidade, nós vamos para o item 4
5 e 6, que é intitulado Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Também está em Mateus e em Lucas. E aí diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberão cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Mateus nos traz isso no capítulo 19, versículo 29. E aí, logo em seguida, Lucas diz assim, então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou a sua mulher, ou os seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. E dando continuidade, ele diz assim: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhes respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Quando nós lemos essa passagem, eu vou até um pouco me antecipar. Eu gosto muito, quando eu leio essas duas últimas passagens, em Lucas, que estão, eu gosto muito de lembrar da passagem do mancebo rico. É aquela história do olhar para trás. A oportunidade, você colocou a mão na charrua, você teve a oportunidade, mas aí você olhou para trás. E a gente vai voltar com essa mensagem do mancebo, rico, do jovem rico. Então é bem interessante. Aí você pode perguntar assim: mas Íria, e o que é que tem a ver essa mensagem com os jovens chamados a servir? O que é que tem, de uma certa forma, que importância tem a ver isso? E aí a gente vai observar que, nesses últimos dias, retomei a leitura do livro Nosso Lar. E eu gosto muito de, todas as vezes que nós vamos retomando, eu pego o livro eu tenho a mania de riscar, e de escrever tudo o que eu observo, e eu dato. Então, a minha última leitura foi há quase 2 anos do livro. E aí eu fui escrevendo tudo o que eu via, acrescentando o que a gente observa de diferente agora, nesse momento, quase 2 anos depois. E o que eu achei interessante foi que, mesmo, se eu não me engano, essa já é a 4ª vez que eu leio o Nosso Lar, que mesmo na dedicação do estudo, capítulo por capítulo, parando para ir lá para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, o que for de pesquisa, para a gente sempre entender cada vez mais o que cada capítulo está querendo trazer, eu não havia percebido uma determinada frase, e que nesse momento eu percebi. André Luiz nos traz logo no primeiro capítulo uma frase muito forte. E é uma frase que nos chama a atenção enquanto juventude. É uma frase que eu particularmente digo assim, que acredito que a gente deva levar essa frase para a juventude, no sentido de alertar a oportunidade que nós temos na vida. A frase é a seguinte: a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Então, quando André Luiz nos traz essa frase, que é uma frase que a gente pode olhar assim e dizer: não é nada, não tem muita propriedade, mas é uma frase forte. A ausência da preparação religiosa. E o que é isso, a preparação religiosa? É algo que a gente precisa entender. Se a gente pegar o trabalho da perspectiva espírita, o que é essa ausência? De não trabalhar essa religiosidade. E aí ele diz: no mundo, ele fala não necessariamente no reduto ao qual ele estava concentrado, mas no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. E aí ele vai relatar sobre a vivência que ele teve no umbral, ele vai dizer as dificuldades que ele passou naquela localidade, naquele ambiente. Então, olha como é forte.
Eu acredito ser extremamente importante, André Luiz nos traz essa mensagem. E aí, quando a gente vai analisar, toda a coleção de André Luiz é uma coleção belíssima, é uma coleção super, podemos dizer assim, no sentido de nos envolver, é uma coleção deliciosa de ser lida, porque a gente sempre está envolvido em aprendizados constantes. Então, eu sempre digo aqui, olha, tem um livro que eu sou apaixonada, e quem me conhece da coleção de André Luiz, é Entre a Terra e o Céu. É um livro que eu particularmente, assim, se você disser assim, Iria, você sabe, eu sei como não dizer, bem nordestino, de cabo a rabo. Né? Porque foi o primeiro livro, meio que todo mundo começa com algumas outras literaturas, mas o meu primeiro livro espírita foi Entre a Terra e o Céu. Hoje eu entendo por que ser Entre a Terra e o Céu. Peguei nosso lar, comecei, mas não tive o entusiasmo. E aí eu tinha pego também Entre a Terra e o Céu, achei interessante o título e fui em busca daquela, né, leitura e daquela compreensão daquela história. Então, André Luiz sempre nos traz, né, as informações extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. E quando a gente pensa na perspectiva do primeiro livro que é Nosso Lar, eu posso dizer assim que quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que jovens, uma média entre 13 anos de idade, temos até jovens mais novos, com 11 anos de idade, que fazem a leitura e que compreendem perfeitamente bem toda a mensagem que está ali. E assim, o que é que nós podemos perceber diante disso? Que nós, com essa leitura e com tais conhecimentos, nós podemos fazer uma releitura da nossa existência, da nossa vida, da nossa oportunidade a qual nós nos encontramos nesse momento. Então, quando nós percebemos essa mensagem, nós podemos fazer uma releitura. Eu posso parar hoje e dizer assim, olha, eu não quero passar por dificuldades maiores. Eu posso e eu tenho, né, o meio de desenvolver. Como os meninos trouxeram na música, que eu achei forte na hora, como a gente diz bem hoje em dia, né, bem atualmente, a gente saca o celular para gravar, para não esquecer, né? A obra é de Jesus, mas de quem é o trabalho? O serviço é de quem? É nosso. Então, somos nós que podemos fazer. Somos nós que temos que fazer. Eu não posso fazer com que a amiga responda pela minha vida. Só quem responde pela minha vida sou eu. Então, quando eu leio uma obra dessa, quando eu leio obras semelhantes a essa, e quando eu observo mensagens como essa, eu faço releituras da minha vida. Eu começo a trabalhar uma perspectiva de mudar, de transformar o meu nível existencial. E a gente pode pensar que, se é só para jovem, então a gente já na fase adulta não pode, de forma nenhuma, todos podemos e devemos. Né? Quando a gente fala da juventude, é porque a gente fala no sentido de que a juventude está no desempenho das ações, da energia, está com tudo. E é nessa fase que a gente vê ainda muitas coisas acontecerem. E aí é nesse momento que nós precisamos fazer o quê? Um olhar diferenciado para o processo do desenvolvimento, né, na evolução, na minha encarnação. Eu conhecia o Espiritismo, eu já estava com 20 anos, então eu já tinha saído já da juventude, né? Eu já estava entrando na vida adulta. E eu digo, se eu tivesse conhecido o Espiritismo antes, com certeza a dinâmica da minha vida teria sido outra. As percepções e as intuições que eu tive jovem antes, nas faixas de 14, 15, 16 anos de idade, eu teria permanecido e mantido algumas condutas e não teria feito coisas erradas ou não teria seguido caminhos diferentes. E aí eu entendi que esses caminhos me fizeram, vamos dizer assim, enlarguecer mais a estrada, vamos dizer assim, a situação. Passei por situações difíceis, mas consegui retomar para, de fato, o trilho que, de fato, era meu, da minha existência, da minha organização desse projeto existencial. Então, são essas oportunidades que o Espiritismo nos dá, né? É fazer essa releitura, fazer essa observação na nossa vida. E aí, não esquecendo que nós estamos o quê? Num mundo já, como a gente sempre fala, de transição.
Então, nós precisamos evitar, né, vamos dizer assim, cometer erros ou por excessos ou por omissões. Nós temos que ter a razão, trabalhar em cima do que de fato é certo, do que de fato é bom e vai fazer bem não só para mim, mas também para o outro. Que eu não vou magoar o outro, que eu não vou fazer mal para o outro. E isso para a juventude é muito importante. E aí, nós vamos voltar à nossa perspectiva, você diz assim, e os jovens? E aí nós temos exemplificações de jovens, né? Nós temos 2 jovens, vamos dizer assim, que nós vamos relatar aqui, e outros que nós vamos pincelar, mas são jovens que foram chamados por Jesus, que foram chamados para servir. Nós temos inúmeros exemplos. Se nós colocarmos na perspectiva histórica, nós podemos citar aqui vários, mas nós vamos falar daqueles no período de Jesus. Mas aí o que é que eu quero que nós possamos compreender na noite de hoje? Não é que nós vamos ter que fazer idêntico a eles. Eles estavam em uma determinada condição cultural, existencial, planetária e de um modo diferente do nosso atual. O que nós precisamos fazer aqui, agora, nesse momento, é seguir a mensagem sendo mestre, mas vivenciar também respeitando a condição planetária a qual nós nos encontramos nesse momento. Então, nós temos a história do mancebo rico, né? Como eu disse a vocês, que é uma das minhas histórias que eu digo assim, eu acho sempre muito interessante essa mensagem. O que ele está relatando, o que está sendo exemplificado na história do mancebo rico, né? Aquele jovem que tem um encontro com Jesus. Essa passagem está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 18 até o 27. E aí a gente vai perceber o quê? Esse jovem encontra com Jesus, um jovem muito rico, né? E que era dono de muitas coisas, muitas terras, muitos animais, assim, riquíssimo. E aí, nesse encontro com Jesus, ele sente o chamado do Cristo. Então, ele sente a presença, ele sente aquele olhar, ele sente o cuidado. E aí, ele relata ao Cristo, a Jesus, ele relata tudo o que ele já aprendeu. E Jesus pergunta a ele o que falta mais, né? O que falta? E ele diz que ele precisa vender as coisas dele para poder seguir a Jesus. E Jesus diz que a hora é agora, que ele não pode deixar para depois. O momento é esse, não vamos adiar. E aí ele fica triste, ele fica cabisbaixo, né? E é aquela frase célebre que nós conhecemos, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele diz isso, né? Porque quando o jovem traz essa tristeza, ele está ali, né, pensando, eita, daqui a uma média de um mês, mais ou menos, vai ter corridas de bigas. E a gente eu vou botar meus cavalos, eu vou botar meus escravos, eu vou botar tudo na arena para poder ganhar. E depois que eu ganhar, eu vou repartir tudo o que eu tenho. E depois que eu repartir o que eu tenho, eu vou seguir Jesus. Mas antes ele queria fazer essa corrida, porque ele havia treinado muito, porque ele havia se dedicado muito para esse momento. Ou seja, ele tinha encontrado, vamos dizer assim, um desejo. E ele queria manter aquele desejo vivo daquela vivência, daquele momento. E aí ele abaixa a cabeça diante de Jesus. E aí é quando Jesus, depois comentando com os apóstolos, relata, né? Ele diz, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque se desvencilhar de toda a riqueza é muito difícil. E aí, quando a gente vai observar lá no livro Primícias no Reino, de Amélia Rodrigues, ela vai nos relatar, né? Ela vai nos relatar o seguinte, como foi o desencarne desse jovem. Então, ele vai para a corrida de bigas, só que ele tinha feito o quê? Ele havia organizado as quadrigas. Ele tinha as bigas e tinha as quadrigas, que são diferentes os carros. E aí ele havia subido na quadriga dele, com os cavalos muito bem preparados, e quando ele estava correndo já no desenvolvimento, ele fez, vamos dizer assim, um movimento brusco, perdeu o equilíbrio, e nesse processo que ele perde o equilíbrio, acaba que os próprios cavalos
passam por cima dele. Então, ele é ali morto, vamos dizer assim, ele morre, ele desencarna naquele momento. Então, ele começa a sentir a luz, assim, porque era dia, ele olha, vê a luz do sol, começa a ficar um pouco mais, né, vamos dizer assim, enegrecido, que ele vai começando a passar mal. Ele sente a respiração sendo mais pausada, ele sente aquela poça, como ele relata lá, do sangue, e aí, de repente, ele sente os braços, né, erguendo ele. Porque, nesse momento, ele começa a pensar, pede perdão intuitivamente por não ter seguido antes Jesus, né? E aí ele sente os braços de Jesus o acolhendo. E nesse momento a gente entende que ele foi chamado, que ele teve a oportunidade, mas que ele se deixou envolver pelas coisas da vida. Esse é um exemplo que nós podemos ver em algumas situações atuais, onde nós vemos alguns jovens, adultos, a gente pode dizer a sociedade em geral, onde nós deixamos de dar continuidade ao nosso conhecimento, de vivenciar a mensagem, o chamamento que nós temos, porque todos somos chamados, todos nós somos chamados a servir e a trabalhar. Nós é que não percebemos como nós somos chamados. Todos nós somos. Para que a gente possa entender, eu vou trazer a mensagem logo mais, que André Luiz continua no livro Nosso Lar dizendo sobre isso, né? Então, nós somos sempre, sempre, sempre chamados. E no caso dele, ele foi chamado e não cedeu. Ele permaneceu envolvido pelas questões materiais. E aí, muitas vezes, nós estamos na nossa atualidade, nessa vibração dessas questões, e que nos enche os olhos das paixões, da vaidade, né, do egoísmo, do orgulho e de tantas outras condições que muitas vezes nos faz isso aqui, né? Trancafia totalmente uma percepção que nós poderíamos ter. Venda os nossos olhos, venda os nossos sentidos. Nós não conseguimos sentir por nenhum dos nossos cinco sentidos que são conhecidos na ciência e pelo sentido que a gente vai dizer assim, do intuitivo, a gente não sente nada. Então a gente não vê, não escuta, não sente o cheiro, a gente não tem nenhum dos sentidos afinizados, vamos dizer assim, com a espiritualidade. Quando nós conseguimos abrir essa, vamos dizer assim, essa janela, nós conseguimos perceber tudo isso mais próximos de nós. Então, essa é uma das questões que eu acho bem interessante, é esse olhar. Nós cada vez mais trabalharmos isso. Eu falava isso com uma colega, e aí a gente conversando sobre algumas situações que vêm acontecendo, né? E eu dizendo a ela de uma situação que eu passei agora há pouco tempo. Bem interessante. Como a intuição ela é fantástica. Alguns meses atrás, eu conversava com meu esposo e eu dizia a ele o desejo de novamente engravidar. E nessa sensação do desejo de novamente engravidar, eu estava sentindo a presença. Então, eu começava a ver cores. Mas eu não via como eu estou vendo você. Eu sentia aquela presença da cor. E me reportei muito ao tempo que eu fiquei grávida da minha mais velha, né, que o próximo já está para vir, se Deus quiser, está se preparando, de Lara. Então, automaticamente, o que acontece? Eu via muito com Lara as cores rosa, lilás e verde. E muito borboleta. Então, eu sentia muito borboleta e muito essas cores, rosa, lilás e verde. Rosa, lilás e verde. Era a sensação que eu tinha. E aí, assim, todas as vezes eu dizia, nossa, rosa, lilás e verde. Onde eu parava tinha essas cores, ou eu sentia muito eu tinha muito essa sensação. E aí eu dizendo a ele, olha, estou tendo a sensação, vamos pensar, tal. E ele naquele processo, né, olha, não sei... Ele meio assim, vamos lá para meio do ano. E eu, desde janeiro, já, vamos, eu quero ter um menino. E ele, eu disse, rapaz. E aí aquela intuição, né? A gente começa a perceber, né? Rapaz, ele não quer menino, e eu quero menino, e ele não quer menino, né? A gente brincando. E o que acontece? Uma coisa muito interessante. E, de repente, o espírito aparece. Só que você diz assim, Ira, você viu? Não, eu não vi, eu senti. E aí o Espírito disse, ele está me rejeitando. Aí eu disse, mas Paulo, o Espírito disse que tu está rejeitando ele.
Aí ele regalou os olhos para mim e disse, por quê? Eu disse, porque tu só fica dizendo que tu quer só depois do meio do ano. E tu dita alguma coisa, menino? Não dita. Quem dita as coisas só é Deus, é a espiritualidade que organiza, né? E aí a intuição que a gente sente nesse processo. Então, vamos reorganizar tudo isso. Vamos tirar essa sensação de rejeição. Vamos modificar. E aí é onde nós vamos começar a trabalhar. E aí você chega e diz assim, mas Síria, é uma sensação maravilhosa. E, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade muito grande que nós precisamos ter. E todos nós temos. Mas nós não damos as devidas aberturas. Infelizmente, às vezes eu digo, alguns casos é melhor, em outros casos não. Nós temos a oportunidade de desenvolver o que há de melhor em nós. André Luiz diz isso, não é só André Luiz, é Emmanuel, é Joana de Ângeles, todos os espíritos dizem isso, né? E aí nós temos outro caso, que é o caso de Aníbal de Siglas. Esse caso é um caso belíssimo que está lá no livro Memórias de um Suicida. Quem já teve a oportunidade de ler vai lembrar. É aquele espírito que ele vai acolher aqueles jovens que desencarnaram por meio do suicídio. Então, ele vai ser um instrutor, ele está ali para instruir, ele é um jovem instrutor de espíritos que desencarnaram pelo suicídio. Ele vai estar sempre ministrando aulas de moral cristã. Então, esse espírito, vocês viram, mas ele estava lá, como foi? Está lá no Memórias do Suicida. E como ele foi chamado, ele já esteve no período com Jesus? Sim, ele foi uma daquelas crianças daquele momento, quando Jesus diz o quê? Deixar vir a mim as criancinhas. Ele era uma daquelas crianças que esteve naquele momento com Jesus. E em tantos outros momentos de vidas sucessivas, ele não esteve necessariamente com Jesus, no sentido físico, mas ele esteve no sentido espiritual, onde em todas as suas existências, ele buscou servir a mensagem de Jesus. Então, esse é um exemplo oposto ao que nós dissemos o primeiro, né, no mancebo rico. Foi aquele que se permitiu, né, conhecer e vivenciar. E aí nós temos o exemplo de Timóteo, nós temos o exemplo de Tito, o exemplo de João Marcos, o exemplo de Lucas, né? Timóteo conheceu Paulo aos 13 anos. E aí o que acontece? Ele tinha uma mediunidade já ostensiva, bem forte. Paulo vai escrever uma mensagem dizendo que ele sempre tome cuidado e tenha valor, o devido valor, a importância à sua mediunidade, porque nós sentimos, todos nós temos, né? E aí é um espírito que vai pregar, vai sempre estar desenvolvendo aquela mensagem, sempre levando o evangelho para aonde ele estiver. Da mesma forma é Tito, que quando Paulo conheceu ele, né, lá na Antioquia, Saulo conheceu na Antioquia, estava com uma média de quase 20 anos de idade. Também vai trazer o quê? Como ele diz, uma das mais lúcidas inteligências do Senhor, que era um jovem que trazia uma dedicação e uma vontade de passar a mensagem e de vivenciar a mensagem de Jesus, né? É uma das características. E aí, para que a gente possa, eu estou olhando para o tempo ali, né, entender um pouco mais nessa perspectiva da nossa vida também atual, André Luiz nos traz, né, um pouco dessa mensagem. Quando a gente vai lá para o livro Nosso Lar, eu vou me deter só unicamente a Nosso Lar, posso até fazer algumas pontes, mas quando a gente vê lá em Nosso Lar, o que é que ele está dizendo? Que nós precisamos nos espiritualizar. André Luiz, ele começa, né? André nem é André Luiz, né? Logo no início, na introdução, a primeira parte já inicia falando sobre a importância de espiritualizar. E aí é a gente vivenciar a mensagem do Mestre nas condições da nossa sociedade atual. Nós não podemos vivenciar a mensagem do Mestre, achamos que nós vamos estar lá mais de 2000 anos atrás. Não, nós estamos em uma condição cultural, existencial, espiritual totalmente diferente, mas nós podemos vivenciar a mensagem do Mestre, sim. Né? Então, quando nós nos voltamos a esse olhar, a essa perspectiva, nós vamos
perceber a importância e a riqueza que nós temos de oportunidades que a vida nos dá. E quando nós lemos lá, voltamos para o livro nosso lá, que nós pegamos o índice, nós vemos que cada capítulo nos brinda com inúmeros ensinos, com inúmeras vivências importantíssimas para o nosso processo, da nossa evolução e da nossa melhora. E aí, ele diz assim, eu coloquei as frases, é indispensável saber e trabalhar os nossos potenciais, aplicando-os no serviço do bem. O que André Luiz nos diz com isso? Que nós temos potenciais, que nós podemos ser mais, que nós não nascemos, vamos dizer assim, e vamos desencarnar, ou seja, nós reencarnamos, vamos passar uma existência toda e desencarnar sem desenvolver nada. Aquela mensagem que nós conhecemos, aquela frase que diz assim, vós sois luz. Ou seja, nós temos a condição de desenvolver os potenciais. Nós temos potencialidades. Qual é o nosso objetivo? É desenvolver essas potencialidades para o bem, para benefício de todos. Então, uma das coisas que a gente pode pensar já é importante fazer. Qual é o meu potencial? O que eu tenho de potencialidade? O que eu posso trabalhar aqui? E fazer algo para o bem, né? Saber aproveitar a existência humana dignamente. E aí, isso é uma das coisas que eu particularmente vim pensando bastante nesses últimos dias. Acredito que quase 2 meses, porque essa mensagem que eu estou lendo para vocês, eu já fiz a leitura dela e já venho sempre martelando essa frase, né? Viver dignamente. Hoje em dia está bem, vamos dizer assim, trabalhoso a gente desenvolver esse viver dignamente. Nós temos inúmeros canais de entradas, eu vou dizer até igual uma professora minha diz, de entradas e saídas de informações muito grandes, que às vezes é impressionante. Quando a gente vê, vamos pensar em algo simples, em algo da nossa vivência normal. As redes sociais, o Instagram. Quando estudos saem informando que os stories do Instagram causam depressão, causa dor, sofrimento, angústia. Porque quando você vai olhar aqueles vídeos rápidos, as pessoas só estão felizes. Então você quer ter a felicidade daquela pessoa. Você quer ter aquela vida daquela pessoa. Mas na realidade não é aquilo. Se a gente contar quantos segundos são os stories, 5 segundos. É essa média. 5 a 10 segundos. O pessoal aí que sabe é 10 segundos, sim. 15. Pronto, olha aí, tá vendo? Olha. 15 segundos. Gente, 15 segundos não define a vida de uma pessoa. Não define. E aí a gente vê pessoas adoecendo, né? Porque fulano consegue isso, ciclano consegue aquilo, beltrano consegue aquilo, né? E a gente vai observando, eu disse, nossa, é muito doloroso você pensar isso, que 15 segundos podem fazer mal a outra pessoa. E quando eu lia isso, eu fiquei arrasada. Como é que nós vamos viver a nossa vida dignamente? Foi algo que eu procurei, eu disse, meu Deus, eu vou precisar me retratar, começar a pensar numa perspectiva diferente também para mim. Não é para o outro, é para mim. São coisas que a gente precisa analisar. A gente liga uma televisão, um computador, um celular mesmo, a gente escuta as pessoas falarem, as situações, e aí o viver, o pensar está ali, é muita coisa. Então, realmente, ao trabalhar constantemente uma educação mental, é desenvolver em nós cada vez mais a capacidade da paciência, do discernimento, do equilíbrio, né? Extremamente importante. E aí, dando continuidade, ele diz, temos em nós germes divinos, precisamos desenvolvê-los, que pega a ideia da potencialidade. Ele diz, evitar a amargura é fundamental para o fortalecimento do coração. De fato. Uma das maiores problemáticas que nós estamos tendo hoje em dia é a amargura. É uma dor, é um sofrimento, é uma angústia muito grande. Aí a gente diz logo, está doendo aonde? Todo mundo bota logo a mão aqui, que é o lugar que primeiro dói. Da amargura, a angústia, vem para aqui. Aí você diz assim, faz mal o coração? Faz, porque está tudo interligado.
Então, quando a gente está bem, a gente sorri, a gente é espontâneo, desenvolve sempre sentimentos bons, passa, exterioriza. Quando a gente não está, a gente também exterioriza. E muitas vezes a gente não exterioriza olhando, mas as vibrações que a gente vai emitindo, né? E aí entender que o que eu acho interessante pensar nisso é, eu não posso me preocupar pelo que o outro faz, no sentido de tentar responder, de fazer uma resolução, e que muitas vezes a gente vem observando que a gente está tentando resolver os problemas do outro. Não, eu tenho que fazer o meu. Então, aí as pessoas começam a entrar num estágio de amargura, de angústia, de não conseguir fazer, como esse exemplo que eu dei do Instagram. Eu quero fazer, eu não consigo. Eu vou começar a me angustiar, vou começar a não conseguir, eu vou... Aí começa. Aí vem a doença, vem o mal-estar, sempre doente, sempre, sempre. E não percebendo que tudo isso provém de nós. Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, ela diz que o sofrimento ele é causado por 2 viés, né? Essa nossa existência atual e as existências passadas. Então, o sofrimento é nosso. Eu não posso responder pelo sofrimento dela, eu posso ajudá-la. Mas responder pelo sofrimento dela não, e nem ela pode responder pelo meu. Às vezes a gente tem uma tendência a dizer assim, a minha dor é maior do que a dela. A sua dor é maior para você, pelas suas necessidades evolutivas, mas a dela é maior para ela pelas necessidades evolutivas dela. Cada um está de acordo com a sua necessidade, encarnado. Ninguém está aqui passando, vamos dizer assim, por uma necessidade que não seja escolhida e melhor para o seu desenvolvimento. Todos nós estamos aqui por um objetivo. Nosso progresso. Fora os espíritos elevados que vêm para nos ensinar algo. Mas, na grande maioria, estamos aqui para progredir. E aí diz, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Sendo assim, o corpo de hoje é um resultado de ontem. O que eu falei, Joana de Ângeles nos traz, né? O que eu sou hoje é um resultado de ontem. E aí eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu vou pegar só o gancho que já está pertinho de terminar. E aí, gente, assim, eu não tenho vergonha de dizer, né? Porque a gente tem que entender que, como eu acredito nas existências passadas, então eu vivi existências passadas, né? Eu sou o resultado de existências passadas. E assim, para hoje não, certo? Mas eu tenho uma afinidade, quem me conhece sabe, eu sempre conto essa história, eu tenho uma afinidade com a questão do militarismo, no sentido de vivência. Eu acho que eu já fui militar, eu tive alguma ligação com essas questões. E é tão interessante que quando a gente foi morar fora, meus pais, melhor dizendo, foram morar fora, eu não era nem encarnada. Então, eu reencarnei morando em Roraima, né, em Boa Vista, e lá é uma cidade, bem dizer, militarista. Boa parte da cidade é militarista. Então, lá tem, vamos dizer assim, por baixo, a polícia militar, tem o corpo de bombeiro militar, aí tem o exército, a aeronáutica e a marinha. Então, é militar com gosto de gás para todo canto, né, como a gente bem diz. Então, o que acontece? Então, eu cresci nessa perspectiva e sempre sentindo muito disso, né? Vamos dizer assim, essa afinidade com essas questões. Mas a minha afinidade ela era muito maior com a aviação. E não era à toa que eu sempre, desde nova, já começamos no processo de sempre quando viajava de avião para o Nordeste e quando retornava no final do ano no processo das férias. Mas eu sempre tive afinidade muito grande. E é normal, muito comum da minha parte, semanalmente, pelo menos, ou em média de 15 dias, eu ter sonhos com aviões. Isso é muito normal. Então, ou eu sonho entrando no avião, ou eu sonho pilotando um avião, e sempre é aquele bem, como a gente diz, bem massa, é avião de caça. Botando, eu disse, menino, eu acho que eu devo ter feito muita coisa errada. Quando eu acordo, eu já boto a mão na cabeça. Eu digo, meu Deus do céu. Então, assim, sempre isso. E a angústia maior que eu tenho é quando eu estou num determinado canto e eu vejo um avião vindo e eu não consigo pegar aquele avião. Então, eu fico ali, eu acordo no desespero, quase chorando, como se fosse assim, eu perdi o avião. Né? Então, há uma ligação com essas questões, sempre tive.
E aí a gente vai entender que a nossa vida, os nossos sofrimentos, tudo que nós passamos. Quando eu vim morar no Nordeste, com 10 anos de idade, eu já tinha uma ideia. Eu dizia, olha, eu vou estudar. E eu sempre fui muito boa em algumas matérias. Eu dizia, eu vou estudar porque eu vou fazer o ITA. E era só o ITA ou só coisa de avião. Era só aeronáutica, era só essas coisas. E aí, mas eu tinha um propósito de vida muito maior que esse. Era casar e ter filho, era constituir família. Acima dessa questão profissional era constituir família. Sempre veio isso muito forte. E aí eu nunca me esqueci. O Jornal da Globo, eram umas 11 horas, meia-noite, eu acho. Era uma quarta-feira. E nós estávamos aqui em Campina no tempo. E aí meu pai disse, olha, Ira, vem ver, vai ter as pilotos de caça. Era meu sonho. Achava fantástico. E aí, quando eu fui ver, eles fizeram uma reportagem e disseram o que podia e o que não podia. E aí o entrevistado, né, disse, olha, as pilotos, né, as mulheres, elas só podem casar entre eles e elas não podem ter filhos. Nesse dia, eu disse, eu não faço mais. E aí foi quando eu fiz toda a mudança do percentual, né? Eu mudei totalmente. Mas se você chegar para mim e disser assim, Ira, eu vou lhe levar no aeroporto para ver um avião, eu digo, eu sou a primeira que entra dentro do carro. Para ouvir um barulho de turbina, eu sou a primeira que entra dentro do carro para ir para o aeroporto, né? Para ouvir. E fico extasiada, gosto demais, mas é algo que vai passar dessa existência aí, ainda para as outras. Então, assim, o que nós trazemos, né, de sensações, de intuições, ou fisicamente falando, nós trazemos de existências passadas. Isso é muito interessante. E aí você ter essa percepção, no caso a minha, eu fui compreendendo com o passar do tempo. E hoje, com meus 32 anos de idade, eu consigo entender que foi a melhor escolha que eu fiz. Foi o melhor caminho que eu segui, porque eu projetei de fato o que era para ser. Eu fui vivenciar o que de fato tinha sido projetado, né? A constituição familiar. E aí a gente entender que o trabalho fortalece e nos alegra. É outra coisa que André Luiz nos traz. E para finalizar, ele diz que nós precisamos aprender a pensar com justeza, porque nada na nossa vida acontece por acaso. Então, essa é a mensagem que nós deixamos para todos nós, né? Eu digo, vamos ser redundantes, para todos nós na noite de hoje, é que nós possamos, né, pensar naqueles que serviram a Jesus lá atrás, que possamos lembrar desses que serviram a Jesus nesse percurso de 2000 anos atrás até agora, e que nós possamos, a partir daqui, também servir a Jesus, sendo jovens ou não, já com idade mais madura ou não. Desejo boa noite a todos.